Gente, nós vamos trazer agora uma notícia muito boa e importante para nós, para a nossa ciência, né? Eu estou aqui com a pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, a professora Leila Garcês de Araújo, é doutora em genética e melhoramento de plantas, professora da UFG. Professora, está tudo bem com a senhora? Tudo bem. E você, José? Eu também, eu estou feliz por estar trazendo a senhora, porque eu sei que a senhora está trazendo uma notícia muito importante. É verdade. Vamos falar dessa notícia, então. A senhora fez pesquisas. Desde 2010, eu sei que a senhora está fazendo pesquisas juntamente com um grupo da Universidade Federal de Goiás. Sim. Que pesquisa é essa? A pesquisa eu coordeno o Laboratório de Genética de Micro-Organismos do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Essa pesquisa envolve vários pesquisadores. Além disso, essa pesquisa ela começou lá em 2010 com a ideia de que a gente tem micro-organismos benéficos no nosso cerrado. Então, lá na região de Moçâmedes, nós fizemos coletas de raízes bem pequenas para não prejudicar a orquídea que estava crescendo na pedra, orquídea rupícola do cerrado. Então existe uma metodologia, a gente traz para o laboratório e obtém fungos. Qual que era o objetivo na época? O objetivo na época era, bom, nós sabemos que a orquídea depende desse fungo, ele é exclusivo da orquídea. Olha só, a orquídea, para ela sobreviver em um ambiente igual na pedra, ela precisa desse fungo para germinar sementes, para crescer, para desenvolver. Então a gente pegou esse fungo, o objetivo era, nós podemos germinar a sementinha que é muito pequenininha, certo? Que não tem nenhuma proteção em laboratório? Essa era a nossa pergunta. E aí a gente percebeu. Então na primeira pesquisa, quando a gente coloca esse fungo de orquídea, a germinação foi de 80%. Quando eu não coloquei o fungo, a germinação foi de 27%. E aí, na época, Jordevar, tinha um único trabalho no mundo que mostrava que esse tipo de fungo podia ser usado no controle biológico. Ou seja, eu posso controlar a doença usando esse fungo. E aí nós começamos todos os nossos testes. Seria o controle de pragas? Controle, seria isso, controle biológico de doenças. Doenças. Porque hoje, quando a gente fala nesse controle, a gente já lembra do agrotóxico, né? Isso. A gente fala da soja, tem agrotóxico, Isso. a gente fala Do da cana, a gente tomate. fala do tomate, fala de vários produtos agrotóxicos. Isto. Esse não, por exemplo, o produto que a gente vai obter desse fungo chama-se bioproduto. Não se chama agrotóxico. Qual que é a diferença na prática dos dois? Na prática, eu vou dizer o seguinte, o agrotóxico causa câncer, mal de Alzheimer, esclerose múltipla, a pessoa que adoece adquire depressão e pode levar ao suicídio, tudo isso, né? Além de toda a intoxicação que eu acabei de dizer, ele mata o meio ambiente. Ele vai matar os micro-organismos benéficos tão importantes para o crescimento das plantas. E então, voltando a essa questão do agrotóxico, é muito preocupante. Pensa no tomate. O tomate salada aplica-se 96 vezes em 6 meses. O tomatinho pequeno, 22 vezes em 4 meses. É inadmissível. O arroz também acaba sendo um pouco vilão, porque a gente come muito arroz. E no caso do sul do Brasil, no Tocantins, áreas alagadas, porque o arroz é cultivado de forma inundada, se aplica até 16 vezes. Então, foi pensando nessa redução, Sim. certo? É que nós passamos a estudar. E esse controle biológico, o conceito dele é bem antigo, mas agora realmente nós chegamos num momento muito bom de uso dele. Ele é muito eficiente. E, então, com isso, eu comecei a testar no arroz, na soja, na cana, no tomate, né? Eu queria até estabelecer, vamos conversar por itens, que eu acho muito interessante isso. Vamos por cultura.
Quer dizer, nós consumimos muito arroz. O brasileiro ama o arroz e eu gosto muito. Eu também. Nessa pesquisa, em relação ao arroz, a que ponto a senhora chegou? Eu cheguei o seguinte, nós sempre começamos laboratório telado, ou casa de vegetação que a gente gosta de mencionar. O controle da principal doença do arroz no mundo foi de 84%, né? E tem a segunda pior doença do arroz, o controle foi de 60%. Então, quando você tem esse ganho, eu tenho certeza, nós vamos conseguir reduzir essas 16 aplicações por pelo menos 2. Essa é a minha hipótese, né? A gente tem que testar isso para saber se são 2, mas a minha intuição científica, vamos dizer assim, com 2 já será suficiente, ao invés de 16. A senhora falou no tomate. Né? A senhora falou no tomate, colocou aqui o número de aplicações, que é um negócio horroroso. Horroroso. Assim, né? Para a gente chegar num tomate aparentemente de qualidade, aparentemente. Isto. No tomate, quais são as principais pragas, as doenças, vamos dizer assim, que vocês descobriram e combateram? Nós chamamos nematóides das galhas, são as lombrigas que atacam plantas e deixam essas plantas muito, não produzem, vamos dizer assim. E lá no tomate nós já tivemos uma eficiência de controle de 95%. Então isso é muito alto, né? Sem usar agrotóxicos. Sem usar agrotóxicos. Ali a gente não usou, né? O objetivo era saber realmente o efeito do fungo e as doses desse fungo que eu precisava usar. E aí a gente teve esse controle muito eficiente, né? E, portanto, a redução de agrotóxico usando esse fungo vai ser muito grande. Professora, doutora, nós temos uma grande plantação de cana aqui em Goiás. Isso. E não só aqui, mas se a gente olhar São Paulo, o Nordeste, nós somos o maior produtor mundial do mundo de cana-de-açúcar. Né? Tem muita doença na cana-de-açúcar? Tem muitas. O pessoal usa muito agrotóxico? Tem que usar. Porque a situação não é boa também para cana. É monocultivo, né? Então, com isso, você tem uma probabilidade de doenças muito grande. E nós estudamos 2 doenças. Para a cana, nós já inserimos agrotóxicos. Então, para uma das doenças, chamada podridão vermelha, o fungo foi mais eficiente do que os 3 agrotóxicos recomendados para a cultura. Teve um agrotóxico que, ao invés de diminuir a doença, ele aumentou a doença. Então, isso mostra que realmente os patógenos têm uma evolução tão alta que não vai adiantar eu ficar usando muito agrotóxico. Eu tenho que vir com moléculas naturais que têm mecanismos de ação mais eficientes do que os próprios agrotóxicos. Então, nesse caso, nós tivemos uma eficiência em torno de 50%, o que é muito alto para essa doença. Doutora, agora eu queria falar de um produto que o Brasil produz muito, que é a soja. Produz e exporta. Com certeza. Né? Na soja, a senhora fez pesquisa também? Fiz. Nós fizemos com uma doença também muito importante, nematóide do cisto. E, nesse caso, laboratório, casa de vegetação, mas nós fomos para o campo. Uma área infestada mesmo por esse nematóide. Nós tivemos um controle muito bom a nível de campo. E, além disso, quando a gente mediu a produtividade, na presença do fungo mais o nematóide, nós tivemos um controle, um aumento de produtividade de 20%. Além de combater a doença, aumentou a produtividade. Aumentou a produtividade. Então, são necessários mais testes, né? Mas esse resultado nos animou demais. Professora, e diante dessa situação aqui, a senhora mostrou resultados no arroz, no tomate, na cana, na soja. Como é que está essa situação agora? Agora, nós queremos sempre levar essas pesquisas para o campo. Então, nós queremos testar no arroz, mas a nível de campo.
Na soja já foi testado e além disso, nós estamos estudando o aumento do crescimento dessas culturas. Porque em condições de telado, nós tivemos uma promoção desse crescimento tanto em arroz, soja, tomate, né? E cana também já nos deu uma melhora, vamos dizer assim. São necessários mais estudos. Sim. Né? Como é que a senhora chama esse produto? O resultado da pesquisa? O resultado da pesquisa chama-se bioproduto. Bioproduto. Bioinsumo. Tá? O que acontece? Em 2020, em plena pandemia, nós precisávamos de recurso. Eu não tinha um centavo para conduzir a pesquisa. O que a gente fez? Nós fizemos um acordo de pesquisa e desenvolvimento com a Balagro, que é uma empresa que só trabalha com bioinsumos, só. E aí, nesse caso, com esse acordo, nós conseguimos reagentes, nós conseguimos a tão sonhada casa de vegetação, que a gente não tinha para trabalhar com as plantas, e eles também concederam bolsas para os estudantes. Então, houve uma evolução muito grande. O que a universidade fez nesse acordo P&D? Todas essas pesquisas que eu te contei. Tá? É claro que tinham umas antes de 2020, mas e a Balagro ficou responsável por produzir o bioproduto, porque essa é o know-how. Que ela está fazendo hoje. Ela está fazendo hoje. Então, quando eu pergunto para eles quando que esse bioproduto pode estar no mercado, então eles me dizem de 3 a 5 anos. Né? A partir de agora ou já está contando? A partir de agora. 3 a 5 anos. Por quê, Josdevá? Nós temos a chamada lei de agrotóxicos. Então, os bioinsumos entram nessa lei. Então, precisam de muito mais testes pela Anvisa, pelo próprio MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, para que a gente obtenha esse registro. Então, não é tão simples, demora, né? Mas a expectativa deles e a minha é que ocorra de 3 a 5 anos. Professor, a partir de agora, vamos falar de recursos. Né? A senhora falou que houve um convênio, vamos dizer assim. Isso. Agora, é preciso de recursos? Se vocês precisam, por exemplo, quem é que pode ajudar? Eu fico pensando aqui, nós temos vereadores, nós temos deputados estaduais, deputados federais. Eles podem fazer emendas para isso? Podem. Devem, por favor, né? Quem estiver aí nos ouvindo, eu gostaria muito de emendas. Para quê? Para a construção de uma biofábrica. Biofábrica. Porque assim como a gente tem esse fungo, Josdevá, eu tenho uma coleção de aproximadamente 15 fungos no laboratório que são muito eficientes. Sim. E o que a gente precisa é ter uma biofábrica, porque quando você tem a biofábrica, a própria universidade pode fazer esse caminho, produz, registra, né? E você vai ter um produto que, na minha opinião, será mais barato e a gente pode vender esse produto mais barato para o pequeno agricultor familiar. Nós vamos falar desses valores, claro, mas antes é importante a gente até dizer para quem está em casa, quem está acompanhando, a importância disso quando a gente trata da questão ambiental. Sim. Não é isso? Sim. Que é fundamental. Exatamente. O bioproduto não terá risco ambiental, não terá risco para a saúde. Os testes são muito bem conduzidos para que isso não aconteça. Sim. Tá? E a grande vantagem é que nós temos uma coleção de fungos muito diversa. Hoje nós entramos numa fase dessa parte de bioinsumos que o que interessa é diversidade, porque sempre foram os mesmos fungos, as mesmas bactérias. E a nossa coleção é muito diversa, porque ela vem de plantas do cerrado, de outras orquídeas do cerrado, vem do próprio arroz, né? Então, e nós também temos uma coleção de patógenos. Então, tudo isso facilita os nossos testes. Quanto a senhora precisaria de recurso hoje? Para uma biofábrica, pelo menos 5 milhões. 5 milhões. Mas, como eu disse, nós estamos atrás das emendas.
Eu já estive na Câmara de Vereadores, eles me prometeram emenda, porque o custo é muito alto. Sim. 5 milhões não é qualquer hora que a gente consegue, né? Eu pretendo vir na Assembleia Legislativa também, né, no segundo semestre. Eu estou buscando a ajuda também de deputados federais. Nós conseguimos uma emenda muito importante com o senador Vanderlan Cardoso. E agora é isso. A senhora já tem uma emenda, então, garantida. Só tem o valor dela? R$512 mil. 512 mil reais, faltam 4 milhões e meio. Se a gente avaliar da importância que tem essa pesquisa, e se tratando de Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, não é muito dinheiro. Não é muito dinheiro. Para vocês é muito. Para nós mas se juntar todo mundo, falando da importância, não é muito. Não é muito. Né? Exatamente. Pensa você conseguir, né, com esse dinheiro, multiplicar e aumentar a diversidade desses micro-organismos. E quando a gente fala disso aí, dessa questão do bioproduto, aí eu fico pensando nas empresas, né, que produzem agrotóxico, que são poderosas, a gente sabe disso. São multinacionais. Né? Eles não pressionam contra isso, não? No início eu acreditava que pressionava, mas agora o que eu percebo é que eles têm uma área só para bioinsumos. Eles viram que se eles não fossem para bioinsumos, eles iam ficar extremamente defasados, né? Então... Estão sendo obrigados. Estão sendo obrigados a fazer isso e estão produzindo. Sim. Tá? Professora... Mas eu dou muito valor, Jodevar, àquelas empresas que começaram muito antes. Então, a empresa que eu tenho convênio são 20 anos só de controle biológico. Então, a gente dá um valor maior a isso. Então, o pesquisador que está nas universidades, que estão, por exemplo, na Embrapa, eles sempre vão dar um respeito maior para essas empresas, né? Professor, e assim, nós vamos fazer o seguinte, a TV Assembleia Legislativa é uma TV parlamentar, mas ela trata de vários assuntos. E eu vou deixar o espaço aberto aqui, eu tenho certeza que a senhora vai conseguir emendas também da Assembleia, para que a senhora volte para a gente falar dessa importante pesquisa que vocês estão fazendo e dar os parabéns, né? Fiquei muito feliz, eu já abri essa entrevista dizendo da minha alegria, né, de ter uma universidade pública, né, uma universidade federal de Goiás, estudei lá, né? E a gente sabe da importância da pesquisa, né, no ensino superior. Que é isso que a gente vai melhorar o nosso Brasil. A gente está aqui com um exemplo fantástico. Eu queria agradecer a participação da senhora aqui mais uma vez. Leila Garcês de Araújo, doutora Leila, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, doutora em genética e melhoramento de plantas. Volte mais vezes, professora. Obrigado. Eu que agradeço esse momento, né? Para mim é uma realização de um sonho estar aqui. Eu quero agradecer a minha equipe, são 15 discentes me ajudando lado a lado no laboratório. São vários pesquisadores da Universidade Federal também, fora dela, e é por isso que a gente tem esses resultados. Se fosse só a Leila, claro que não teríamos, né? É um grupo, ainda bem que a senhora reconhece isso. Muito, reconheço muito. Um grande abraço para a senhora, muito obrigado. Um abraço também.